Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou participando de alguns projetos aí, pessoais, né? E, e eu passei a dar aula numa escola de tecnologia aqui em Fortaleza, por isso eu diminuí bastante, né? Na verdade, não gravei mais vídeos aqui para o canal, mas eu prometo que vou me esforçar mais para poder voltar a gravar, certo? Hoje eu vou falar sobre um vídeo que aconteceu um problema, né? Inclusive em sala de aula, e eu não sabia como resolver. E eu dei uma. Utilizando a minha experiência com a ferramenta, né? Com a experiência de contexto, de mercado, de resolução de problema, a gente tem que ter esse feeling de resolução de problema, né? E aí eu resolvi gravar, que é bem interessante e a gente é bem útil na vida de um analista, certo? Quando a gente está resolvendo os nossos problemas de contexto que a gente passa, né? Qual que é o que a gente vai falar hoje? A gente eu me encontrei numa situação que eu precisava fazer uma ligação de uma tabela, um relacionamento de tabelas, só que a coluna ela estava neste formato de data, né? Neste formato de data. E o que acontece? Eu não consigo fazer isso porque essa data é um número, né? Não é um tipo data. Então, o que a gente faz aqui para a gente transformar esta data? A gente vê que é uma data, né? Ano, mês e dia, só que é um tipo número em data. A gente vem aqui no Power Query, né? Transformar dados. Tabela é a tabela de venda, né? Sales. E a gente vem aqui na nossa coluna que a gente vai fazer isso. Então, é a tabela Ship Data Ship Date Key, né? Essa tabela, essa coluna aqui. Essas outras duas colunas eu já fiz a alteração, ela também estava nesse mesmo formato. E eu deixei essa aqui para a gente gravar essa aula para ensinar como é que faz, certo? Então o que a gente faz aqui? A gente seleciona a coluna, né? Nós estamos vendo aqui que ela está no tipo inteiro, né? Tipo inteiro. Então a gente precisa transformar em data que fique neste formato aqui. O que a gente faz? Seleciona a coluna, dividir coluna por posição. Ele vai abrir uma janela para a gente informando um exemplo. O que a gente vai fazer aqui? Ó? O ano ele tem quatro posições, né? Quatro números. Aí o mês mais duas posições, depois mais duas posições. O que a gente vai fazer aqui? Sempre, pessoal, isso aqui começa com zero, tá? Sempre vai começar com zero, que é o ponto de partida do número da esquerda para a direita. Então a gente vai começar zero, vírgula, a posição, qual é a posição que a gente quer dividir? É a quarta. Então é um 2 3 4. A gente vai botar o 4 que é os quatro dígitos do ano, vírgula. Qual é os próxima divisão que a gente quer fazer? A gente vai dar quantas casas mais? Mais duas. Então a gente já andou quatro posições, então mais duas do mês, a gente vai botar o 6, que é a posição 6. As duas últimas posições a gente não precisa mexer. Por quê? Porque o Power BI já vai entender que é a outra coluna que ele vai criar. Então, de 0 a 4 vai ser o ano, de 4 a 6 vai ser o mês, e a outra ele vai criar automaticamente porque a gente já está dividindo ela no na sexta posição. Então a gente vai dar OK. Quando a gente der OK, ele vai criar três colunas, que foi que a gente dividiu. Uma, duas, três. Né? As divisões. Monta, mas por que ficou só 7 e só 9 aqui? Ficou só 7 e só 9 porque ela está em formato de número. E aí o Power BI faz o quê? Ele não bota o zero à esquerda, certo? A não ser que você peça. Se fosse um texto, ele iria colocar. Ok? O que a gente vai fazer para transformar essas três colunas no formato data agora? A gente vai pegar o ano, selecionar na ordem correta, certo? Selecionei, está selecionado o ano, eu vou selecionar o mês e também, por último, o dia. Tem que ser nessa ordem, tá, gente? Tem que ser nessa ordem. Então, ano, Ctrl, mês, segurando o Ctrl, dia. O que a gente vai fazer depois disso?
botão direito e mesclar. Mesclar colunas. Quando ele aparecer a janela de mesclar colunas, a gente vai colocar um separador. Só que a gente vai botar o personalizado. E a gente vai digitar a barra, que é a divisão da data. E a gente vai dar um nome para a coluna. Data Ship Key. Certo? Então, quando a gente der OK, o Power BI vai criar uma coluna com as datas no formato correto aqui, ó. Tá certo, gente? Só que isso aqui já não basta ainda. Por quê? Porque ela virou uma coluna do tipo texto, ó. Aí a gente vem aqui e altera para data. Agora sim, ele virou, a gente transformou um número que estava nas sequências de uma data, né? Ano, dia e mês, ano, mês e dia, e transformou para o formato de data correto que o Power BI vai entender como data. Tá certo, pessoal? Essa dica é bem legal, é bem útil e resolve bastante problemas de alteração de fonte de dados na hora da análise. Beleza? Pois nessa aula era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero continuar, dar mais sequência nos vídeos daqui para frente, tá bom, pessoal? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.